Shalom, irmãos. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Ricardo, andarilho do caminho, esse caminho da vida, que é Yahushua HaMashiach, nosso Messias, nosso Salvador, que nos conduz às fontes de água viva, nos conduz ao nosso Pai. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre uma questão que é muito importante. Tem pessoas no nosso meio que, mesmo a gente perdoando várias vezes, a gente dando chances, dá uma chance, dá duas, dá três, observa, perdoa, dá outra face, a pessoa ela continua transgredindo, ela continua acusando, ela continua levantando a sua voz para difamar, para caluniar, para causar contenda, para causar separação. E a gente não pode ser leniente com esse tipo de pessoa. A gente dá chance, a gente dá outra face, mas chega um momento em que a gente precisa fazer valer a palavra do nosso Pai, do nosso Senhor, que diz que quando tem pessoas que só espalham contendas, elas têm que ser cortadas do nosso meio. Nem que seja por um tempo para que ela reflita e ela se arrependa. Aí depois ela volta. Porque o bom filho a casa torna, ele volta ao pai e o pai vai receber de braços abertos. Agora, aquelas pessoas que não conseguem se corrigir, elas não têm como viver em comunidade. Elas não têm como ficar no nosso meio. E eu tenho visto muitas pessoas aí circulando, né? Vamos dizer assim, usando essa palavra que não é bem circulando, mas indo em um grupo, em outro e tal, e espalhando mentiras, espalhando boatos, fazendo acusações, sem ter provas. Muitas pessoas têm feito coisas assim. Eu observo. E uma delas me chamou a atenção, eu observei ela por um tempo, não fui grosseiro, deixei ela falar, falou uma vez, falou duas, sempre com uma conversa legalista, de que estava fazendo uma exortação, que era com amor, mas sempre uma coisa para criticar. Não tinha nenhum objetivo, comentário, a não ser apontar o dedo. E ele fez isso também com um amigo meu. E continuou fazendo. E falou de um outro amigo. E certo dia em outro canal eu encontrei essa pessoa comentando lá no YouTube, em um vídeo, criticando, causando contenda. Ou seja, tudo que saía da boca dessa pessoa eram acusações, eram injúrias, eram contendas desnecessárias que não levam a nada. E o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre uma pessoa que traz falso testemunho, que incita a contenda, que julga o próximo sem ter provas, de maneira leviana. Primeiro, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. O que anda tagarelando revela segredos. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Provérbios 20:19. A pessoa que muito fala, muito elogia, muito tagarela. E essa pessoa demonstrou isso também. Demonstrou esse sinal. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Quando a gente julga alguma coisa, a gente precisa apresentar provas, a gente precisa apresentar evidências concretas, não um simples achismo da nossa cabeça. Aquele que diz mal do seu irmão e julga seu irmão, diz mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Tiago 4:11. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Uma viga, né? Um cisco no olho do irmão, mas não reparas na trave que está no seu próprio olho? Mateus 7:3, essa é bem conhecida. E o que a Escritura nos diz que devemos fazer, o procedimento que devemos adotar com uma pessoa que continua transgredindo, continua fazendo isso? Diz o seguinte, ó. Muito interessante. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, o que os apóstolos ensinavam? Essas coisas. Ensinavam que não deveriam julgar, não deveriam levantar falso testemunho, ensinavam a Torá.
Repetindo, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. E é isso que deve ser feito, talvez a pessoa se arrependa. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Ou seja, isso está em Provérbios 16, 28. Ou seja, aquele homem que se acha santo, que no seu coração diz que é sábio, começa a espalhar um monte de boatos, começa a falar um monte de coisas. Começa a agredir mesmo sem querer. Porque ele se acha sábio. Ele acha que vê a Deus, que vê o Criador, que fala com o Criador. Aí começa a falar de um, fala de outro. Acusa um, acusa outro. Tá caminhando para perdição e não enxerga, porque ele tá cheio de arrogância, cheio de legalismo. E esse que espalha boatos, ele afasta os bons amigos. Pessoas que poderiam ajudar ele, pessoas que poderiam contribuir na vida dele. Essas pessoas correm, fogem, porque ele não soube se conter, não soube dominar o ego dele, não soube parar de ouvir a voz do adversário e aponta o dedo, acusa. Por isso, muitas vezes, por mais que a gente tente colocar uma pessoa no caminho da vida, ela pega a esquerda, ela pega o outro caminho. Você vai lá, busca ela com uma mão, ela se solta e vai para a esquerda de novo, vai para o caminho errado. Portanto, pessoal, não hesitem também em, se necessário, se não for possível a convivência, se a pessoa repete o erro, apartem-se dessa pessoa, excluam essa pessoa da vida, do convívio de vocês. Deixem ela repetir. Nós temos que repetir, se arrepender e não repetir o erro. Nós temos que perdoar, muitas vezes, dar chance, mas também temos que ter uma certa postura para evitar que a pessoa continue errando e achando que está certa, achando que está abafando ali, que é uma pessoa sábia, cheia de soberba. Essa reflexão é importante, pessoal, por isso eu vou deixar ela registrada aqui no dia de hoje. Espero que o Pai abençoe vocês grandemente, tá? Com muito amor, muita misericórdia, muito discernimento espiritual para poder enxergar onde que está o erro e corrigir, porque quem corrige o erro, esse sim vai adiante. Agora quem não corrige, quem é leniente, acaba tropeçando junto. Shalom, um grande abraço e até uma próxima.